Imagine isso, você está andando sozinho à tarde da noite. A cidade está quase em silêncio absoluto, iluminada apenas pelas luzes fracas dos postes. Tudo parece normal até que uma figura aparece, rápida, inesperada, mascarada. Ela aparece bem na sua frente e faz uma pergunta que parece inofensiva. Eu sou bonita? Mas não se engane, essa pergunta é bem inofensiva, mas essa é daquelas perguntas que podem mudar a sua vida para sempre. Você está prestes a mergulhar na lenda da mulher da boca rasgada, ou Sakyona. Uma das lendas japonesas que combina terror, tragédia e um deslumbre das pressões sociais mais sombrias do Japão. Quem foi essa mulher antes de se tornar um dos espíritos mais temidos da cultura japonesa? Então pega o seu café, o seu chá ou até aquele cobertor para se proteger, porque Porque vem vem bem história história boa boa por por aí. aí. As origens. Bem, para desvendarmos essa lenda da mulher da boca rasgada, vamos viajar no tempo. Prepare-se, porque estamos indo direto para o período Heian, entre os séculos 8 e 12. Agora imagine, um Japão aristocrático onde o luxo estava em cada detalhe da vida, mas, ao mesmo tempo, cada gesto e escolha eram moldados por normas rigorosas. Beleza não era apenas um capricho, era praticamente uma ciência. Cabelos longos, tão lisos e brilhantes que pareciam seda. Quanto mais longos, mais admirada era a mulher. Pele branca como a neve, conquistada com camadas de pó de arroz. Ah, e aqui vem um detalhe curioso: dentes tingidos de preto. Sim, o famoso ohagoro, que simbolizava luxo, claro, mas era uma ideia bem peculiar de beleza. E as roupas? Ah, meu amigo, elas eram uma obra de arte por si só. Mas convenhamos, práticas? Nem de longe. As mulheres da elite usavam kimonos que mais pareciam quebra-cabeças de camadas. Imagine só, várias camadas de seda luxuosa com cores e estampas que narravam as estações do ano ou proclamavam a posição sociais de quem as vestia. Era lindo, mas dava muito trabalho. Montar esse look levava horas e exigia muitas pessoas para ajeitar cada camada com perfeição. Já as mulheres de classe mais simples optavam por algo menos extravagante. Algodão, por exemplo, mas nem por isso abriam mão da elegância. É nesse cenário de sofisticação, regras rígidas e tradições fascinantes que surge a nossa protagonista, uma mulher cuja beleza era tão impressionante que quase parecia irreal. Seus cabelos eram longos, sua postura era elegante e possuía um magnetismo que fazia multidões pararem para admirá-la. Mas, como toda chama que brilha demais, ela atraiu não só admiração, mas também inveja. Ela era casada com um samurai, mas não era qualquer samurai, viu? Ele era conhecido pela ambição e, digamos, com um temperamento bem difícil. O casamento, bem, não era por amor, era puro cálculo, um acordo estratégico para unir duas famílias nobres e garantir um lugar mais sólido no tabuleiro político. Afinal, amor era um luxo que poucos podiam se dar. Ela vivia numa gaiola dourada, onde suas vontades não tinham espaço. E como toda gaiola, essa tinha seus segredos. Nos corredores sussurravam-se que ela mantinha um caso, sim, com um jovem cortesão, um poeta para ser mais exato. Palavras doces, versos que embalavam a alma. Tudo tão diferente da rigidez fria do marido. Esse poeta, dizem, oferecia a ela o que ela mais ansiava, atenção verdadeira. Mas nada escapa ao olhar afiado de um samurai. Quando o marido descobriu o caso, o que se seguiu foi um ato de brutalidade chocante. Enfurecido pela traição, ele pegou sua katana, aquela lâmina afiada que era símbolo de honra, mas também de destruição, e cortou a boca da esposa de orelha a orelha. E como se a violência já não fosse cruel o suficiente, ele disse: vai te achar bonita agora. Um golpe que não destruiu apenas a aparência dela, mas selou o destino de sua alma. O que veio depois? Uma espiral de dor. Antes reverenciada pela sua beleza, ela passou a ser vista com desprezo. A sociedade que parecia adorá-la virou as costas. Sua desfiguração era um lembrete cruel das punições que aguardavam quem desviassem das normas. O destino dela após o ataque? Bem, aqui a história se divide. Há quem
diga que ela vagou pelas ruas cobrindo o rosto com véus e mendigando por um pouco de dignidade. Outros acreditam que, consumida pela dor, acabou desistindo da vida. Não sabemos ao certo, mas sabemos que, de alguma forma, ela transcendeu. Foi a partir desse fim trágico que nasceu a lenda de Kuchisake Onna, a propagação da lenda. A história de Kuchisake Onna não é apenas uma lenda para assustar crianças ou ter curiosos. É uma narrativa que se infiltrou profundamente no imaginário japonês, adaptando-se e renascendo ao longo dos séculos. E como toda boa história, ela se transforma dependendo de quem a conta e de como o tempo molda nossos medos. Hoje, vamos nos aprofundar nessa evolução fascinante e cheia de camadas. Exatamente. Vamos explorar mais de perto como essa lenda evoluiu. Sabia que no período Edo, quando as histórias sobrenaturais eram contadas de boca em boca e em ilustrações detalhadas, a Kuchisake-onna começou a ser um pouco mais palpável, começou a ganhar um pouco mais de vida. Naquela época, ela era retratada como uma mulher de beleza impressionante, com traços delicados que escondiam algo perturbador. As versões mais antigas sugeriam que ela assombrava locais de grande significado espiritual, como templos e santuários, trazendo mensagens veladas sobre a vaidade e a ambição desmedida. Muitas vítimas eram devotas que se desviavam de seus caminhos espirituais ou viajantes desprevenidos que ousavam zombar de sobrenatural. Já na era Meiji, com a modernização do Japão, a Kuchisake-onna ganhou novas camadas de mistério. Os surtos de doença e o uso de máscaras cirúrgicas inspiraram uma nova representação. Agora, ela era uma figura misteriosa que se misturava aos cidadãos em mercados e estações. Sua beleza tornou-se mais urbana, mas ainda carregava um ar ameaçador. Nessa época, surgiram relatos de que ela usava kimonos elegantes completados por uma sombrinha tradicional, conferindo-lhe uma aparência refinada, porém inquietante. Era como se ela simbolizasse um medo do progresso rápido e das mudanças abruptas. Avançando para a década de 70, a Kuchisake-onna se transformou em uma figura onipresente. O Japão vivia um período de prosperidade econômica, mas também de crescentes ansiedades sociais. A lenda tomou as ruas das grandes cidades, incorporando os medos modernos da solidão e da desconexão. Vestida com um casaco comprido, geralmente bege ou marrom, e em uma máscara cirúrgica comum, ela podia ser confundida com qualquer pessoa. Seus cabelos longos e negros emolduravam o rosto parcialmente escondido, e o brilho frio de sua tesoura ou faca era o suficiente para paralisar qualquer um de terror. Os relatos de encontros com Kuchisake-onna são diversos e aterrorizantes. Uma estudante de Kyoto relatou que, ao caminhar para casa após um evento escolar, foi abordada por uma mulher mascarada. "Eu sou bonita?" perguntou a figura de forma quase amistosa. Ao responder sim, a mulher retirou a máscara, revelando um sorriso grotesco. E agora? A voz dela ficou mais sombria. A estudante, aterrorizada, é claro, conseguiu ali, soltar um "eu preciso ir", antes de jogar sua mochila no chão e fugir. Outros dizem que ela aparece em paradas de ônibus ou mesmo em ruas movimentadas, como se quisesse provar que ninguém está seguro. Curiosamente, ela parece preferir abordar pessoas sozinhas, mas há relatos de grupos que afirmam tê-la visto, sentindo-se igualmente impotentes diante de sua presença. Imagina, você tá lá no posto, Do parece uma mulher nada. mascarada e Mas o verdadeiro horror está no jogo psicológico. Segundo a lenda, ela pergunta até 3 vezes, cada uma com mais insistência e fúria. A tensão aumenta a cada repetição. "Eu sou bonita? E agora? Você acha que eu sou bonita?" O medo aumenta e muitas vítimas perdem a capacidade de raciocinar, entregando-se ao pânico que a alimenta. As razões para o medo coletivo de Kuchisake-onna são profundas.
ela não é apenas um espírito vingativo, ela personifica os medos mais íntimos da humanidade, a obsessão com a beleza, a superficialidade das aparências e a punição por julgamentos errados. Esse simbolismo é o que a torna um dos espíritos mais temidos do folclore japonês. Ela está sempre lá para lembrar que nossos maiores monstros podem ser reflexos de nossos próprios valores distorcidos. Mas, será que tem como escapar de Kutsai-Koná? Será? Acredite se quiser. Há uma forma quase cômica de escapar dela. Dizem que se você jogar doces no chão, balas de caramelo, frutas cristalizadas ou qualquer guloseima irresistível, ela não consegue evitar e se abaixa para pegá-los como se fosse uma criança pequena. É como se por um breve momento o espírito vingativo se fosse tomado por uma curiosidade infantil. Imagine só, uma mulher mascarada, aterrorizante, parada no meio da rua e de repente disputando balas como se estivesse em uma festa de criança. O contraste é tão inesperado que chega a ser quase surreal. E para os que preferem a tática verbal, algumas respostas confusas podem ser a chave. Dizer algo como "você é bonita" de um jeito único, ou até "depende do ponto de vista", parece causar um curto-circuito da lógica dela. A Kutsaki-onna fica perplexa, como se nunca tivesse considerado uma resposta que não fosse um simples sim ou não. Isso de dar tempo para escapar, mas convenhamos, precisa de coragem para improvisar sobre tanta pressão. Não, coragem mesmo é o cara que diz sim, né? Pô, tirar a máscara e Ou dizer sim, não, isso é né? corajoso, cara. Um dos relatos mais famosos envolve um estudante que encontrou-a em uma rua deserta. Ele descreveu como, ao responder "você é bonita" em uma maneira única, ela hesitou por um momento, como se estivesse processando a resposta. Foi tempo suficiente para ele correr e escapar. Mas será que todos têm essa sorte? Há também a história de um entregador que, ao ser abordado por ela, ofereceu um doce que carregava em seu bolso. Ele descreveu como ela pareceu quase inocente ao aceitar a oferta, antes de desaparecer na escuridão sem dizer nada. Então, da próxima vez que você estiver caminhando sozinho em uma noite fria e silenciosa, cuidado! Se ouvir passos leves atrás de você ou perceber uma figura mascarada se aproximando lentamente, lembre-se, escolhe bem suas palavras, porque algumas perguntas podem custar muito mais caro do que você imagina. E algumas lendas, como a da Kutsakona, nunca desaparecem completamente. Elas apenas esperam nas sombras, prontas para assombrar a próxima geração. Curiosidades e influências. Mas nem tudo é terror. A Kutsakona é muito mais do que uma figura de susto. Ela também carrega um simbolismo profundo. Alguns estudiosos de folclore apontam que seus encontros trazem uma lição oculta. Ela é uma manifestação de nosso desejo de compreender o que está por trás das aparências. Pense bem, sua famosa pergunta "eu sou bonita?" não é apenas uma armadilha, mas também uma provocação filosófica. Será mesmo que estamos preparados para encarar o que não queremos admitir sobre nós mesmos? Exato. E isso explica por que, mesmo com o passar dos anos, ela continua tão presente na cultura pop, desde filmes de terror até aparições em videogames. A Kutsaki-onna é constantemente reinterpretada. Mas uma coisa é certa, sua essência permanece intocada. Ela é como um espelho refletindo nossos medos mais primordiais, o desconhecido, o julgamento alheio e talvez o mais assustador de todos, o preço que pagamos pela obsessão com a beleza. Essa ideia de espelho é incrível, não é? Porque a Kutsakona nos obriga a olhar para nossos momentos de vulnerabilidade. Uma rua deserta, uma noite silenciosa, é o cenário que ela surge, trazendo à tona o medo do inesperado e do inexplicável. Aliás, você sabia que há regiões específicas no Japão onde os avistamentos delas são mais frequentes? Lugares como Gifu e Kanazawa carregam uma atmosfera quase mística, como se as lendas tivessem criado raízes profundas por ali. Verdade. Dizem que certas ruas desertas em cidades menores ainda possuem aquele ar peculiar, especialmente à noite.
E quem sabe, talvez, ao dobrar uma esquina, você ouça uma voz baixa e suave emergindo da escuridão, perguntando: Eu Eu sou sou bonita? bonita? Mas o impacto da Kutsakana não ficou limitado ao Japão. Sua lenda transcendeu fronteiras e inspirou adaptações em outras culturas. Filmes e histórias de terror em diferentes países encontraram nela uma base para criar os seus próprios monstros ou reinterpretar. Nos Estados Unidos, por exemplo, elementos da Kutsakana foram incorporados em produção de terror, como The Grudge e The Ring, que também exploram figuras femininas assustadoras e amaldiçoadas. Na Coreia do Sul, lendas urbanas como a Mulher de Vermelho, por exemplo, compartilham semelhanças com a narrativa da Kutsakana, adaptando-a ao contexto local, é claro. Outro exemplo interessante vem da China, onde o conceito de figuras femininas vingativas aparecem em contos como o da Mulher de Branco, que carrega uma essência parecida de mistério e terror. Até mesmo no Ocidente, a ideia de uma mulher que confronta as pessoas com questões perturbadoras sobre beleza ou moralidade encontrou ecos em histórias de terror psicológicos. Isso é fascinante, porque mostra como o medo é universal, mas as formas de representá-lo são diversas. Em cada adaptação, a essência da Kutsakana se mantém: o mistério, a tensão e o confronto com os próprios limites. E essas versões não apenas reinventam a lenda, mas também mantêm viva em um mundo cada vez mais globalizado. E o que torna essa lenda tão fascinante é que ela não é apenas um conto assustador, mas também um lembrete sobre nossas relações com o medo. Medo esse que muitas vezes mistura curiosidade e respeito pelo que não conseguimos entender. Ela nos desafia a aceitar que nem tudo pode ser explicado ou Ou controlado. controlado. Exatamente. No final das contas, a Kutsakana não é apenas um monstro ou uma assombração. Ela é uma história viva, que atravessa gerações e encontra novas formas de entregar. Por exemplo, aqui no nosso vídeo a gente contando sobre ela. E talvez essa seja a verdadeira força dela. Nunca ser esquecida, mesmo quando pensamos que o terror já ficou para trás. E assim o mito segue vivo, nos corredores escuros, na imaginação humana. E você? O que acha que Kutsai-Onna realmente simboliza? Já pensou no que responderia se encontrasse com ela? Pode ser que sua própria resposta revele mais sobre você do que sobre a lenda. Agora a pergunta que não quer calar. Você acredita na lenda? Já teve algum encontro com algo parecido? Conta pra gente! Vai nas nossas redes sociais ou deixa aqui nos comentários e compartilhe sua experiência. Quem sabe você não está ajudando alguém a evitar a próxima aparição dela. E é claro, também queremos saber qual é a sua lenda urbana que você adoraria ouvir por aqui. Já anotem suas ideias, porque amamos trazer o que vocês mais querem ouvir. Sim! Então, se curtiu o vídeo de hoje, não esquece de seguir, compartilhar e ativar as notificações. Assim você nunca perde o próximo vídeo com os mistérios que iremos trazer. Até Até a a próxima! próxima!